Bom dia. Hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Caracterização Química e Fracionamento Preliminar dos Extratos de Caules e Folhas de Desmodium in Canum com atividade antiviral. Eu sou a Maria Luísa e esse estudo foi realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto com apoio da PROPI. O trabalho foi conduzido pelo nosso grupo de pesquisa no Laboratório de Química Medicinal e Bioensaios do Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação do professor Geraldo Célio Brandão. Aqui temos o sumário. Bom, o objetivo geral desse estudo foi realizar a caracterização fitoquímica dos extratos de Desmodium in Canum, também conhecido como pega-pega ou carrapicho, e avaliar suas atividades antiviral e citotóxica. Os objetivos específicos incluem o fracionamento inicial dos extratos etanólicos com solvente de polaridade crescente, avaliação da atividade citotóxica e antiviral, e a prospecção fitoquímica desses extratos, empregando técnicas de cromatografia, como a cromatografia em camada delgada, CCD, e a cromatografia de ultraeficiência acoplada à espectrometria de massas, o HPLC. Quanto à metodologia, foram coletadas as amostras de Desmodium in Canum no próprio campus da UFOP, e então elas foram secas na estufa a 37 graus e divididas em caules e folhas. Então, separadamente, esses caules e folhas foram colocados no percolador, onde foi feita uma extração exaustiva com etanol. Foram coletadas várias alíquotas de extrato etanólico, que então foram levadas ao evaporador rotatório para que se obtesse a tintura da planta. Uma vez obtida o extrato etanólico, nós procuramos fazer a partição líquido-líquido com solventes de polaridade crescente, partindo do hexano, passando pelo diclorometano, acetato de etila e metanol, para separar as substâncias solúveis em cada uma desses solventes. Uma vez separadas as frações do extrato, foi feito o teste de atividade citotóxica e antiviral pelo método do MTT. Esse método mede a viabilidade celular e é amplamente utilizado para avaliar a toxicidade de substâncias e sua capacidade de inibir a replicação viral. No ensaio MTT, as células são expostas aos extratos em diferentes concentrações. Se as células permanecerem viáveis, elas vão metabolizar um composto chamado formazan a partir da enzima redutase mitocondrial presente nas células vivas, e os cristais de formazan podem ser quantificados por espectrofotometria. A citotoxicidade é medida pela concentração de extrato que mata 50% das células, o CC50, enquanto a atividade antiviral é expressa pela concentração que inibe 50% da infecção, o SC50. O índice de seletividade é calculado dividindo-se o CC50 pelo SC50, sendo considerado promissor quando o resultado é superior a 2. A respeito da prospecção fitoquímica, usamos a CCD, cromatografia em camada delgada, para a identificação de metabólitos secundários nos extratos. Nesse método, nós aplicamos uma pequena quantidade do extrato em uma placa de sílica gel, que é então colocada em um recipiente com solventes. À medida que os solventes sobem pela placa, os componentes do extrato se separam de acordo com sua polaridade, formando manchas que podem ser visualizadas com reagentes específicos. Usamos diferentes solventes, como hexano, diclorometano, metanol, para promover a separação adequada dos compostos presentes. Sobre o HPLC, foi utilizada para uma caracterização mais detalhada dos extratos. Essa técnica consiste na separação dos compostos em uma coluna, utilizando uma fase móvel que carrega os componentes do extrato através de uma fase estacionária, que é a coluna. Diferentes compostos são separados com base em suas interações com a coluna e suas polaridades. Utilizamos um sistema Nexera UHPLC da Shimadzu, acoplado a um espectrômetro de massas de alta resolução, que nos permitiu identificar com precisão os compostos presentes. Essa análise detalhada é crucial para identificar substâncias bioativas que podem ser responsáveis pela atividade antiviral observada. Bom, quanto aos resultados, aqui nós temos o rendimento da extração etanólica. A gente pode ver que a folha rendeu 6,7% da sua massa inicial e o caule rendeu quase 15% de sua massa inicial. Aqui nós temos o resultado da prospecção fitoquímica feita em cromatografia em camada delgada, destacando a presença relevante de heterosídeos flavônicos em vários dos extratos, dos mais apolares aos mais polares, e também de muitos triterpenos esteroides, saponinas, como é comum de encontrar na família leguminosa, e alguns alcaloides. Aqui, então, nós temos os resultados da atividade citotóxica e antiviral, dando destaque a algumas coisas, como, por exemplo, ali você pode ver circulado em verde que o extrato clorado do caule teve grande atividade antiviral, promissora, porém teve
A respeito da prospecção fitoquímica, usamos a CCD, cromatografia em camada delgada, para a identificação de metabólitos secundários nos extratos. Nesse método, nós aplicamos uma pequena quantidade do extrato em uma placa de sílica gel, que é então colocada em um recipiente com solventes. À medida que os solventes sobem pela placa, os componentes do extrato se separam de acordo com sua polaridade, formando manchas que podem ser visualizadas com reagentes específicos. Usamos diferentes solventes a maior citotoxicidade entre os extratos, o que diminui a segurança dessa fração quando levada à frente na pesquisa a maior citotoxicidade entre produto farmacêutico. Então, não é o nosso melhor candidato. Ao passo que, de produto farmacêutico, no extrato da folha solúvel em clorofórmio, teve grande atividade antiviral contra o maiarovírus, principalmente, a citotoxicidade muito elevada e o índice de seletividade de 7,99. Então, é um candidato muito promissor para continuarmos com o isolamento da molécula e a identificação dos compostos antivirais. Em conclusão, os extratos da folha e do caule, tendo-se em conta os fatores relacionados ao ambiente à época que foram coletados, possuem suas frações mais apoláveis, as solúveis em clorofórmio, com evidente potencial antiviral, especialmente anti-maiarovírus e anti-zika vírus. Além disso, foram identificados flavonoides, triterpenos, esteroides e alcaloides, que são substâncias vegetais relevantes pelas suas propriedades farmacológicas, que vão de anti-inflamatórias a antiparasitárias e antivirais. Uma vez identificada essa variedade de propriedades da Desmodium Cannon, será possível dar continuidade ao estudo de forma a isolar a substância farmacologicamente ativa. E então realizar o estudo farmacêutico que poderá dar origem a um medicamento ou vacina para as arboviroses, que são frequentes problemas de saúde pública em países subdesenvolvidos como o Brasil. Desse modo, o estudo contribui para o avanço da tecnologia farmacêutica, corroborando para a resolução de um problema que afeta a saúde da sociedade. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, à Propi, pelo fomento da pesquisa, ao Laboratório de Química Medicinal Bioensaios e ao Departamento de Farmácia. Muito obrigada.